Tal do... O tal do Cássio. Parece que nós temos também atualizações sobre o estado dele, por isso, Pedro Ramiro. O estado dele, ele tá bem, né? Onde tá o Ramiro? Não, às vezes não. Mentalmente ele não tava legal, não. Tá vendo como você é? Falta de empatia sua, Bruno Milhões. Não, mas é a situação dele, bem observado, Bruno Milhões. A situação contratual e como ficará ou não no Corinthians. O Pedro Ramiro está bem agora conosco? E o estado de Pedro Ramiro? O estado de Pedro Ramiro de volta das férias. Voltou, hein? O homem voltou. Timão, hein? Pedro Ramiro, meu xará, boa tarde a você. Informações do Timão, que já deve estar praticamente escalado aí. Brincadeira, não quer te botar na fogueira, não. Mas o Timão joga hoje contra o Argentino Júnior e Cássio, hein, Ramiro? Fala, rapaziada. Fala, Martelli, Paulo do Vale, Milhose. Um abraço para todo mundo que tá aí no Resenha Seguro Bet aqui da Rádio Bandeirantes. Corinthians que, é claro, vive uma apreensão muito grande envolvendo o próprio goleiro Cássio, né? Porque o Cássio, a gente sabe, é um grande ídolo, são 712 jogos com a camisa alvinegra, 9 títulos conquistados, mas ele tem contrato até o fim do ano. E aí já demonstrou, até a informação aqui da Rádio Bandeirantes, é de que ele não deseja renovar contrato neste momento e que está disposto a ouvir outras propostas. A proposta é a do Cruzeiro interessa ao Cássio pela oportunidade que ele acha que tem de projeto, pela possibilidade que ele vai ter de construir mais possibilidades de ser titular e tudo mais. Então o Cássio está muito balançado, está muito até de uma certa forma gostando e querendo da proposta do Cruzeiro, mas o Corinthians tenta agora com uma proposta de 2 anos colocar na mesa do Cássio uma renovação de contrato. Tá uma barulheira aqui, eu vou mostrar um bastidor para vocês, ó. Mostrar o bastidor. A gente está aqui no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes. Para quem estiver acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Nesse exato momento, os profissionais que cuidam aqui da segurança do estádio. Estou com a câmera aberta aqui. Não sei se a gente está conseguindo já mostrar. Vambora, meu filho. Depois que eu tô sem o retorno. Vamos lá, que não é o programa do Ramiro. Aqui é. Vambora, que o tempo urge. Não é o Ramiro Show, não. Então tá. Esses são seguranças. E é isso. Um abraço. Ai, Ramiro, você foi demais agora. Quero falar mais também. O do Vale. Aqui, não sei o que. O do Vale, Veja bem, atrás de mim nós temos aqui o Mari. Pedro Ramiro Show, beleza. Eu tava curioso pra ver mais de Pedro Ramiro. O que ele falou do Cássio? A informação é de que o Cássio tá tentado, né? Tá balançando. E aí, cara, eu vi muita gente falando que o Cássio tá saindo pela porta dos fundos, gente defendendo essa ideia. Como se fosse ruim também sair pela porta dos fundos, né? Que preconceito com a porta dos fundos. Conceituado da torcida do Corinthians falando que o Cássio está sendo traíra. Cara, eu acho demais. Depois de tudo que ele passou, traíra. Não, porque ele tá fazendo isso por 5, 6 meses de contrato em outro clube. Não, cara... Como assim, né? Ele não é por conta disso, é por conta de ter uma sequência. Nessa mesma frase que você viu, PDV, também eu vi ideias de ele tá jogando fora os 12 anos de história com a camisa do Corinthians. Gente, ele trocar de time tem outra agora, coisa, né? Não apaga nada da história dele. Tem outra coisa, apesar de tudo, jogadores são profissionais. Você gosta ou não, inclusive eu vi um cara esses dias no antigo Twitter dizendo assim... Eu queria lembrar uma coletiva ou uma entrevista que o Cássio se declarou ao Corinthians. E aí até botando em xeque se ele é realmente pelo amor de Deus, um baita de um ídolo ou se ele sempre foi um bom profissional no Timão. Acho que não é nem nesse ponto. Mas assim, o cara sabe que vai... Ele não tem todo o tempo do mundo, Luísa. Ele não vai ficar aí mais 10 anos jogando. Pra ele, às vezes 1 ano de contrato... Cadê a trilha, irmão? É que tava com tava baixa. É que eu só percebi também depois de 40 segundos. É que tava o Mas às vezes pra ele, 7 meses, 6 meses sem jogar, ele não tem esse luxo. Viu que ia ficar no banco, foi buscar alguma outra coisa ou vieram buscar. O mercado também aproveita esses momentos, Luísa. Ele é um profissional, ele tem que pensar na carreira dele desta forma e pensando também na idolatria, o que o Corinthians está fazendo por ele. O Corinthians está fazendo tanta questão assim que ele permaneça. O Corinthians trata muito... Pode falar. Não, eu ia só levantar que o Corinthians ofereceu a renovação de contrato, né? Ofereceu, mas pra mim é pouco. O Cruzeiro tá oferecendo mais. O Cruzeiro que não tem nenhuma relação histórica com o Cássio, que é um adversário no Campeonato Brasileiro, enfim, nos campeonatos que vão disputar. E o Cruzeiro tá fazendo mais pelo Cássio do que o Corinthians. É verdade. Isso é certo. Né?
o Corinthians tendo que igualar o tempo de renovação, ou nem isso, chegando a 2 anos e o Cruzeiro oferecendo 3 anos, o Corinthians tinha que fazer muito mais. Tinha que oferecer um plano de carreira para quando ele parasse, oferecer homenagens, bustos. O Cássio tinha que ser tratado de uma outra forma dentro do Corinthians, não só pelos títulos que ele conquistou, mas pelo profissionalismo que ele sempre teve. A gente faz zona mista aqui de estádio e a gente vê como o Cássio sempre dá a cara a tapa, o time ganhando ou perdendo, ele sempre aparece para falar. Sim. É um cara que foi escudo, ele é escudo nos momentos mais difíceis, então ele sempre esteve muito ali pelo Corinthians. Agora estão criticando o Cássio por ele estar pensando em sair diante de uma proposta muito boa, de um clube que está se reestruturando, que está investindo mais no futebol, que agora tem um empresário muito forte, que vai trazer reforços, porque que ele não pode pensar na carreira dele se o Corinthians não está pensando nele tanto assim. E aí faltou tato, cara, porque você chegou, a proposta é boa, show. Então o Corinthians chega e fala, quanto é que é? X, tá, eu igualo. 3 anos, mas eu não vou jogar. Tarde demais de novo, faltou o tato de chegar e agora vai ter que correr atrás. Cássio, você vai jogar, sei lá, 30% das partidas. Eu não vou garantir que você vai ser titular, óbvio que se você tiver melhor que o Carlos Miguel, você vai ser titular, mas você vai jogar um percentual de partidas. O rodízio vai ser o qual? Campeonato Brasileiro é o Carlos Miguel, você joga Sul-Americana e Copa do Brasil, exemplo. Ponto. Isso devia ter sido feito lá atrás. Quando mesmo todo assim, mundo... num molde que nunca existiu no futebol, né? Não, já existe, só não existe no brasileiro. Mas isso existe no Manchester City. Titularidade? Não é obrigação, é rodízio. Não, rodízio, eu digo, mas você tem isso em contrato? Ah, não, mas... Porque o combinado é de cada comissão técnica, sim. Você vai ter que combinar com todo treinador isso. Sim, não é, claro, mas a gente tá falando de um combinado de uma gestão de 3 anos, que é Augusto Melo. Você tá falando da condução do momento isso, agora, né? Agora é difícil. Tô falando da condução, a diretoria pode chegar na comissão técnica e falar, esse é um acordo, não dá pra botar em contrato. Mas, cara, aí dá até pra você botar que se o time não cumprir com o contrato esse rodízio, ele pode sair sem custo. Aí você protege as duas partes. Eu acho que isso é o de menos. Mas se você tem uma conversa, Cássio, você vai jogar uma série de jogos, a gente vai ter um rodízio. O Manchester City, que acabou de fazer 2-0 no Tottenham, tinha isso, ou tem isso. Que o Ederson joga, o Arteta lá, acho que joga a Copa. O Ortega, desculpa, joga as Copas, enfim. Porque na Europa é comum, quando você tem... mas a Europa não funciona. Cara, nunca ninguém fez, por que não pode funcionar? Agora é tarde demais, o cara tá indo atrás, a imagem dele ficou desgastada. Não acho que é trairagem, não. Ele sabe que vai ficar no banco de reservas e tem todo o direito. A forma como ele vai sair, aí eu acho que pode ditar como é que vai ser a imagem dele. Mas e o Corinthians? O que fez com o Ralf? Acho que a única pessoa que sai manchada, a única o que fez com o Gil? Sai manchado. Então, o Cássio não deveria. Corinthians com seus últimos... O que fez com o Renato Augusto, cara? Com todos. Renato Augusto, se você olhar, o cara... mas tá... Acabou com os caras. O Gil saiu pro Santos, não teve uma... Não tem nada, mas cara. aqui a decisão é muito mais do Cássio do que do Corinthians. Do mesmo jeito, ele tem o direito de sair, Brunão. Tudo bem, mas a gente não vai colocar como se o Corinthians estivesse escorraçando mais um ídolo na sua história. Não acho que é esse o caso. Não tá, mas vamos ver o que vão fazer. Recentemente com o Renato Augusto, acho que não lidou da melhor forma, não lidou da melhor forma com o Gil, que também tá num degrau abaixo ali nessa prateleira de grandes jogadores, mas com o Cássio eu não vejo dessa forma. Poderia fazer mais, mas o Corinthians, enfim, também tem que priorizar seu momento esportivo. O Cássio hoje é reserva e tem algum limite do que o Corinthians pode fazer ou não por um goleiro veterano. Também vejo desse lado, o lado do Timão. Tem o limite, isso é verdade. Que também tem que por isso que eu acho que é tarde demais, mas se igualou a proposta do Cruzeiro e o Cássio falar não, aí pode ser um pouquinho pior também pro Cássio. Falar, cara... Aí a escolha do Cássio... aí a escolha do Cássio, nesse sentido, não tem... Estão devendo o Cássio também. É super compreensível, porque é um cara que aguentou muita coisa no Corinthians, né? Agora mesmo... Pode ir? Pode. Eu tenho 2 intervalos pra fazer ainda, mas o Paulo do Vale vai dar um jeito de encaixar os intervalos e as odds. Ok, claro. Luiz Oliveira atrapalhando o andamento do resenha. Mas vamos lá. Vou falar rapidinho. Eu acho que mesmo esportivamente, o Corinthians perde muito com a saída do Cássio, porque ele ainda é um jogador que pode apresentar muito. E outra, o Carlos Miguel muito promissor e tal, muito badalado neste momento, mas ninguém sabe como é que ele vai segurar essa bronca de ser o titular. E se machuca. O Corinthians tá sem o Cássio num ano de muita pressão em que a realidade do Corinthians hoje é lutar contra o rebaixamento. E o Cássio é o último líder que restou. Então, em todos os aspectos, eu acho que a permanência dele pro Corinthians seria muito importante. Vamos fazer um intervalinho na volta do intervalo.